Muito boa tarde, meus caros seguidores. Estamos com uma surpresa enorme. Encontramos nesta grande horta e pelo entusiasmo nos levou a querer saber como é que foi produzida até chegar a este nível. É curiosidade, tanto a mim, tanto a vós. Peço que acompanhem a entrevista, onde o grande amigo, o Francisco, vai nos mostrar como é que ele fez e como é que iniciou, como é que teve a ideia. Francisco, como está? Tudo bem, obrigado. Como se chama? Francisco Valete. Aqui é o senhor Francisco Valete. Então Valério, ele vai nos dizer como é que foi a ideia. Senhor Francisco, há quanto tempo faz essa horta? Isso praticamente é a nossa primeira vez. É a primeira vez. É a primeira vez. Com quem aprendeu a horta? Com quem aprendi com minha avó. Lá já fazia, só que eu ainda não tinha a experiência de como se fazia. Então, aqui em casa, como tenho meu irmão, o Manjaime, tivemos aqui, surgimos uma ideia de fazer hortas aqui em casa. Horta, sim. Então, a primeira coisa que fizemos, lançamos aqui os sementes isso aqui é o que? De tomate, cebola, alface, cenoura, etc. Como estão a ver aqui. E depois começamos a preparar aqui os passos. E começamos a fazer essas quadrilhas, tipo, para separar, para podermos transplantar o quê? A cebola, a alface, couve, isso estão a ver, esse aqui é repolho. Então, estamos a prosseguir com o nosso negócio, praticamente a nossa empresa. Sim. Porque nós estamos com a ideia de parar por aqui, queremos continuar mais a produzir. Prestem atenção, algo curioso. O Francisco Valério aprendeu com a avó. É um legado que a avó deixou para o nosso grande amigo Francisco. E ele hoje dá continuidade com o legado, tanto para o consumo doméstico, assim também como o comércio. Tipo, Francisco, eu vou querer saber, mais ou menos, quanto tempo levaste para preparar um canteiro dessa dimensão? Isso são apenas uns 10 minutos para preparar o canteiro. Então, depois de preparar o canteiro, usa o estrume, aquele da galinha. Ave da galinha, sim. Põe aí, começa a pôr água, então aquele estrume vai converter tipo hematope. Mais ou menos para colocar as primeiras sementes. As primeiras sementes? Sim. Quanto tempo levas depois de fazer o estrume? Aliás, depois de fazer o canteiro, é prático ou quero saber mais o processo? Sim. Fizeste Fiz cá um canteiro, o canteiro, primeiro. sim. Depois então, pôs o estrume antes? Sim, pus o estrume antes e fiz as divisões. As divisões. Dessas coisas todas estão aqui a ver. Pus primeiro fiz as divisões, pus alface, couve, repolho, cebola, conforme ainda estão a ver. Sim. Já temos outra cebola aqui e tem essa daqui que ficou. Então, daí isso aqui leva umas 2 semanas para poder começar a desenvolver e para depois começar a transplantar aqui nos canteiros. Sim. Então, o nosso amigo está a dizer que depois de ter feito o canteiro, aplica o estrume e por fim é que coloca a semente. Sim. E o processo... Mas não podes pôr os viveiros, as sementes, sabendo que puseste o estrume hoje, tem que deixar mais ou menos uns 2, 3 dias aquele estrume para poder pegar-se e juntar com a areia e a pôr água, tá, tem que estar a pôr água. Porque se pôs o estrume hoje e pões os viveiros, ainda hoje mesmo podem queimar e não sair, não evoluir, sim. certamente. Sim. Então, meus caros seguidores, vamos ver as outras sementes que tem na nossa Por horta. exemplo, aqui. Temos Isso daqui é a salada. Aqui também foi um sítio preparado, sim. Foi um sítio preparado. Pusemos cá o estrume primeiro, depois lançamos isso, pomos um bocadinho de capim em cima para quando tivemos a pôr água, aquelas sementes não se espalhar com a água. Assim. Com a água, sim. Então, este depois, é um processo. Começou a sair. Então, este é um processo de uma muda que depois vai ser transplantado e colocar nos canteiros. Sim, nos canteiros. Acompanha, por favor. Assim como vocês veem, nesta horta tem tudo o que é necessário. Temos alface, temos a cebola,
temos a couve, temos repolho, temos beterraba, temos a cenoura e temos feijão. Tudo que é importante para uma horta Temos alho. encontramos aqui. E a novidade é que também temos alho. Por exemplo, este é repolho. É isso, né, Sr. Francisco? Sim. Está numa fase de Agora já está na fase de encolher, para ficar a sim. bola. Ok. Primeiro isso sai, começam a crescer essas folhas. Uhum. Então, assim como vocês já viram, já estão a ter as folhas lá por dentro, que é aquelas que vão começar a se encolher, até já começou. Já está a ficar uma bola, tipo Uma repolho, bola, já sim. está a ficar. Uhum. Sim. Ok. Por favor, peço para vir mostrar esta estrutura. Aqui está o início do encolhimento do repolho. Está o processo inicial para a construção de um repolho. Este todo é um canteiro de repolho. Assim como vocês veem, o Francisco mostrou. Pô, quanto tempo levaste para fazer o repolho e estar nesta fase? Isso aqui praticamente já está há 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas. Sim. Estamos a dizer 21 dias ou 23 dias já o processo começa a dizer. Para além do estrume, o que é que pôs para proteger o repolho em si? Aqui só pusemos medicamento para matar os insetos, ainda não pusemos essas coisas de adulto. Nós Sim. não trabalhamos com isso também. Até que queríamos pôr os medicamentos assim para crescerem rápido, só que Sim. nós, como não temos aquela pressa tipo para vender, isso aqui, então ainda não pusemos adubo. Adubo, só puseram o coisa. Então esta terra é muito produtiva. Sim, produtiva e também o estrume ajuda. Ajuda, sim. O que mais ajuda para as verduras crescerem é água. Temos que pôr bem água, porque se não lança bem água, uma pessoa só chega, lança só água, só. Ok. Aquilo não apanhou Não água apanha, lá. sim. Sim. Então tem que apanhar água para poder desenvolver mais. Aqui só pusemos medicamento para matar os insetos que comem só. Sim. Mas essas coisas de adubo ainda não metemos. Sim. Então estás a dizer que o segredo é o estrume Estrume e água. Sim. E para além da própria semente, então em 3 semanas já começa a sentir o efeito. Um efeito, sim. Ok. Agora, queria saber uma coisa. Como proteger? Está a ver? Me parece que algumas bactérias, insetos, começam a comer, a roer. Sim. Mas já fizemos o medicamento. Sim. Ok. Então vamos ver mais as outras plantas. Temos cá a beterraba. Passa. Olha, o nosso couve. Sim, está muito bonita a couve. Nós temos cá beterraba. Peço que acompanhem o processo do plantio até a esta fase. O Francisco vai nos falar da experiência que tem e nós temos que aprender com o grande homem, o nosso Francisco. Francisco, fala-nos da beterraba. Estou muito curioso, é a primeira vez que vejo uma plantação de beterraba. Fala-nos um pouco como é que fizeste. A beterraba, como também vinha explicando desde lá do início, praticamente não houve nada de diferente, foi a mesma coisa. Lançamos as sementes, fizemos um canteiro assim, pequenito também, e lançamos aí as sementes e fizemos o capim por cima para proteger, para quando lançamos água, as sementes não se espalharem. Então daí começou já a desenvolver. Mais ou menos, como estão a ver, mais ou menos nesse tamanho aqui, como estão a ver aqui. Esses pequenitos são os únicos que eles não estavam a crescer. Não estava a crescer. Então, depois que cresceu, preparamos um canteiro, fizemos a mesma coisa, lançamos o estrume, pusemos água. Então, ficou mais ou menos uns 3 dias, vimos que já estava para fazer o que? Transplantar o que? A beterraba. Viemos transplantar aqui, como estão a ver. Ok. Sim. Agora, depois de transplantar, quanto tempo leva para a beterraba crescer assim? Quanto tempo leva? Isso aqui só tem mais ou menos. Isso daqui, também, isso daqui, beterraba demora. Isso também estamos para fechar 3 semanas. 3 semanas. Beterraba demora muito.
E para começar a dar frutos, Frutos, mais ou menos quantos meses? um mês em 2 semanas. Um mês em 2 semanas. Contamos a isso. Sou 2 semanas. Francisco, é assim, eu estou curioso, eu vou acompanhar o crescimento da beterraba e vou ser o primeiro cliente a comprar. Sem problema. Então peço para que reserve 1 quilo. Está garantido levar para 2 quilos. 2 quilos. Muito obrigado. Vamos visitar a cenoura para vermos também. Isso daqui é a brincadeira. Essa é berinjela. Sim. Ok. Está demorando. Está a levar muito tempo. Está levando muito tempo para Então, este é a cenoura, né? A famosa cenoura. A famosa cenoura. Tudo bem. Então, Sr. Francisco, pode nos explicar também como é que fizeste para a cenoura ser tão saudável assim, produtiva, com um ar muito fresco e muito lindo. Ponto número 1 é a mesma coisa também, como vem explicando. Tudo isso que está feito aqui não há diferença. Isso não há diferença. Aqui preparamos o quê? O espaço, já que aqui é uma terra que já vinha sempre, é uma terra já Fértil. fértil, sim. Sim. Então aqui fizemos o quê? Fizemos os nossos canteiros e lançamos os nossos trumes, depois lançamos o quê? Como se chama isso? A semente. Lançamos as sementes, porque a cenoura não se transplanta Sim, sim. no momento como É preciso. Sim. Então, logo lançamos. é um ensinamento, está já quer dizer, não se pode fazer o transplante da Sim, cenoura, não pode, porque- só tens que lançar Sim, diretamente. não Não cresce cresce. mais. Ok. Sim. Pode ser a crescer, não sabe, mas nós aqui só lançamos, como está já ver, tem outros sítios que está cheio, outros sítios não está cheio. Aqui também lançamos e aí Sim. onde estão a ver ali também. Sim, sim. Ali- Naquele Sim, canteiro. Sim. Sim, Ali sim, foi sim. o primeiro canteiro, lançamos, viemos aqui, lançamos. Então é mais ou menos isso. Aqui foi diferente dos outros canteiros. Aqui só pusemos estrume e pusemos água e começamos a lançar as sementes. Sim. Quanto tempo levas? Aliás, quantas vezes fazes o regadio? De manhã e no fim do dia lá No para final as do 15 dia. às 6. 16. Sim, E sim. de manhã é mais ou menos que horas? De manhã você tem que apanhar água muito cedo, mais ou menos 7 horas ou 6 horas. Ou no 6 máximo. horas. Quando Só que mais nós cedo aqui for, atrasamos. Melhor. Melhor sim, quanto mais cedo melhor sim. Porque quando uma pessoa começa a regar lá 9 horas, 10 horas, já não está a regar, está a matar já. Sim, Está a sim, matar e já acaba não desenvolvendo bem. Porque Sim. não é aconselhável regar a machamba com calor. Com o calor. Não é aconselhável. Os raios solares estragam. Estraga, sim. Sim. Quando refletem bastante para a planta, já não pode. Já não pode. Sim, Já não pode lançar evita água. Sim, evitar lançar água, o sim. coisa. Tem que lançar Agora, de manhã. meu amigo, eu vou te chamar de amigo pela sua simplicidade, honestidade, gostei bastante, estou muito satisfeito. Qual é das plantas que cresce mais rápido? A planta que cresce mais rápido é a couve. É a couve. Tudo bem. E depois, esta, para além de crescer, aqui não terminou, né? Isso pode ir mais. Isso pode ir mais. Pode ir mais. Mas é que nós não estamos a pôr o quê? Aquelas coisas de adubo dele. Se nós estivermos a pôr adubo, isso estaria mais que isso. Sim, sim. Mas como é nosso estrume e água só, isso está assim, porque nós aqui não estamos a competir com ninguém, porque tem essa coisa aqui que fazem também as outras. Então nós aqui, vendemos quando aparece uma cada vez que já ver ali, já vendemos ali, ali também vendemos. E nós decidimos parar. As pessoas querem assim, depois também como está Para vir. Sim. Mas por que não diz para as pessoas esperarem um pouco? Carne. Não, já mandamos para agora no momento que está saindo, é a salada. Couve já mandamos para porque nós também vimos que ainda é muito pequeno, então assim nós também não saímos a ganhar com o valor para compensar o valor que compramos. Quanto é que cobra? Quanto é que faz? Quase 30, 40, 40 Por meticais, exemplo, a pessoa- 40 meticais, 30 meticais, 50, 30, o 40, Francisco 50. vai Por nos exemplo, dar a pessoa pode vir assim e dizer, eu estou querendo couve. Pior assim que nessa casa só vivem homens. As mulheres quando vêm comprar a verdura aqui em casa, querem nos lá, mas tipo, nós não sabemos os preços. Nós comprar aqui, somos homens, mas nós também sabemos que negócio. Por exemplo, está vendo essa tamanho aqui. Se a pessoa quer de 50, eu sou obrigado a tirar essa aqui é grande, a tirar essa, tem que dar mais ou menos 6 a 7 coisas. Isso já nós saímos a perder, então tem que crescer mais para quando a pessoa for a ver aquele de 50, eu posso lhe dar mais ou menos 5